Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui injustiçados com o quinto episódio da primeira temporada da série Expresso do Amanhã. Let me tell you a soldier family story. When LJ was 7, she put out Robert's eye, lashed out with a fork, and punctured it all over his face. Even as the jelly was running down his cheek, he held her through the tantrum, protecting her. Pois bem, pessoal, finalmente temos um episódio aqui na série que a gente pode dizer que ele é um divisor de águas, tipo um antes e o depois. Com certeza, a partir desse movimento que aconteceu por aqui, temos que a história ela tem um novo dinamismo, com certeza. E é curioso pensar também que esse episódio aqui, ele faz um certo resumo da série de um jeito que poderia muito bem ser empregado durante toda a temporada, mas infelizmente não é. Eu comento isso um pouco mais pra frente. Mas o que vale? O que temos aqui nesse episódio, em síntese, é o julgamento da LJ e também uma batelada de algumas bizarrices. Pois é. Bom, começa literalmente então com a situação do Layton, que está lá na gaveta e está tendo um belo de um sonho, na verdade um pesadelo. Ele está se lembrando daquelas esquisitices lá quando teve o incidente, o evento dos canibais lá no fundão, que o pessoal considerava como uma lenda aqui. Esse episódio confirma que realmente tudo aquilo aconteceu de fato e foi ele justamente que se livrou dos assassinos de gentes. Pois é, sim. Mas aquilo meio que serve também para compensar que o protagonista, um dos co-protagonistas aqui da série, não está presente em cena. Em vez de deixar ele apenas ali na gaveta, como uma coisa um pouquinho assim, num tom de o que será que vai acontecer, injetaram então esse lance bizarro também, nessa questão de ele estar, no final das contas, retirando o coração lá do cara que matava os outros, e eles mesmos fazem um tal canibalismo, que é uma coisa que até fica meio dúbia. Peraí, quem fazia o canibalismo não consumia só eles, aquele grupinho de canibais que faziam isso, ou todo mundo acabava comendo a carne de alguém ali? Foi meio que esquisito, porque eles inclusive falam, pela última vez que vamos fazer isso, onde todo mundo come um pedaço lá do coração. É uma cena também que fica meio esquisita, quer dizer, o canibalismo que acontecia lá dentro, todo mundo se servia dele. É isso? Pelo jeito foi o que quis comunicar então aquela cena. Mas enfim, o que temos também... vamos até aproveitar, já que estamos falando do leito, entrar na questão da Josie, que ela está passeando demais aqui por esse trem. Pois é, numa situação também um pouco bizarra. Eu ainda não entendi direito o que acontece ali naquela cena onde eles fazem a limpeza, aquele grupo de 3 pessoas, onde ela acabou se incluindo para poder transitar pelo trem. Eles entram lá naquela salinha. Na verdade é um momento, acho que eles estão almoçando ou coisa parecida, mas que eles, claro, vão ficar fora das vistas ali dos seguranças. Mas, de maneira bizarra, ela sai por uma porta ao lado, não é? Não tem a distância de 3 metros uma porta da outra. Como é que os caras lá, os seguranças, não percebem que ela sai pelo outro lado? E também, como é que ela consegue circular livremente ali por aqueles vagões? Mesmo ela tendo, claro, o passe. O que vale, na verdade, não é questão que ela pode passar pelas portas porque ela tem a chave. A questão é, como é que ela consegue passar pelas todos esses locais sem dar bandeira, exatamente também sem saber para onde ir, porque ela nunca foi para lá. Claro, na verdade é um corredor só, Se a gente não considerar que temos o trem embaixo, na verdade é só você ir em frente que você vai chegar em algum lugar. E se passar por alguma porta, você usa lá a destrava. Mas que fica uma coisa meio esquisita, fica. E na verdade, parece que no começo daquela cena lá onde eles entram na cabine, o cara, a segurança, diz que eles têm 5 minutos. É pouco tempo, mas o quanto que ela gastou para depois chegar no Layton e depois voltar. Isso foi questão de, com certeza, mais de 1 hora. Mas a gente faz aquela ajuda para a série, vamos acreditar que é possível ela sair pela segunda vez dessa mesma maneira. É uma coisa meio, bem forçada, realmente, que acontece ali naquela cena da Josie. Sim, e também falando em passe, de ter a chave ali, porque você é de uma classe um pouco mais elevada, que com certeza, quanto mais elevada a classe, mais você pode transitar pelas outras classes. Mas a questão é que, por exemplo, lá da Teal com a Giugiu, sim, elas se casaram, então, como ela vai morar junto com uma da segunda classe, ela ganha então a chavezinha para poder entrar lá. Só que, peraí, ela
ela já não é a operadora? Os operadores, eles já não têm esse trânsito livre dentro do trem? Não? Os operadores são apenas para a terceira classe, por exemplo, que eu não me lembro se realmente... a Tio, acho que ela nunca apareceu, por exemplo, lá no vagão restaurante dos ricaços. Mas, ela está aparecendo agora nesse episódio porque ela está assistindo lá a audiência, o julgamento. Mas o Oz também está presente? Não, acho que o Oz não está, né? Então talvez esteja coerente mesmo. Ela realmente só podia transitar como operadora ali na terceira classe. Mas espera aí, então não existe operador na segunda classe? Nem na primeira? Que esquisito. E também naquelas saladas, né? Onde que fica o vagão lá das gavetas? É na segunda? É na terceira? Sim, é aquelas bagunças que a série faz e a gente fica meio na dúvida, fica boiando e eles não têm intenção nenhuma de realmente definir. Fica tudo muito vago. É que nem aquela questão lá, né? Da Nick, quando ela estava viva e ela saiu de uma enfermaria e foi de boa entrar lá dentro da boate, o vagão leito, sendo que na porta existiam 2 trogloditas seguranças que, claro, não deixariam ela entrar, ainda mais vestida ali de paciente de hospital, né? Enfim, aquela coisa, né? Eles enfatizam tanto a importância da chavezinha ali no pulso, mas na verdade parece que você pode transitar à vontade pelo trem. Aliás, falando em transitar pelo trem, lembrei agora, né? Os 2 maquinistas que estão lá na locomotiva, né? O Ben e o Javier. Eles nunca saíram de lá, né? Pois é. E, claro, se eles estão ali na locomotiva, então eles têm o passe que pode andar pelo trem inteiro. Tipo o da Melanie, com certeza, né? Mas por que eles não saem dali? É uma coisa curiosa. Na verdade, não. Ele já saiu bem, ele saiu naquela questão lá de verificar quando quebrou lá o vagão das vaquinhas. Mas o outro que não, realmente não saiu. Mas tudo isso acontece porque a série não valoriza os seus personagens. Não dá história para cada um deles. Ou seja, eles ficam mais como enfeite, como eu já comentei em outro vídeo. Mas o que importa, vamos então à questão do julgamento da LJ. Coisa de cartas marcadas, mas a Audrey meio que atuou ali para modificar as coisas. Aliás, ela é a personagem em foco aqui nesse personagem. Esse personagem, aliás, misterioso, que eu nunca entendi direito qual era a importância dela na série. Sim, ela é uma líder ali da terceira e da segunda classe e fez politicagem, literalmente, para poder ter voz ativa ali nesse julgamento. Aliás, num novo julgamento da adolescente criminosa. Mas, de uma forma ou de outra, tudo tendia a dar em nada. Mas naquelas, Melanie teve que aceitar porque se ela diz não, começa uma revolta ali da terceira classe junto com a segunda também e quem sabe os fundistas ali no meio. Mas o que importa é que depois, nessa confusão mesmo aí por causa do julgamento, temos que a primeira classe começou a se rebelar também, querendo depor a Melanie do seu cargo. Sim, eles querem mais controle das situações, apesar do Sr. Will Ford ser sim o grande todo-poderoso e ter a sua grande representante, que é justamente a chefe da secretaria. Ou seja, existiam 2 frentes ali contra, literalmente, o poder. No caso, o poder é a Melanie, não é o Sr. Will Ford. Mas o que vale que nessa balança, claro que a Melanie optou por ficar do lado dos ricos, porque literalmente eles querem mais tirar ela, enquanto que lá os pobres querem tirar o Sr. Will Ford. Só que o Sr. Will Ford é um ser imaginário, mais difícil de alcançar. Já ela, a própria Melanie, é uma coisa mais objetiva, é fácil destituí-la, porque ela está presente ali. Bom, mas enfim, no resultado do julgamento, de uma maneira bem surpreendente, digamos assim, embora de uma maneira lógica, sim, ela deveria ser culpada dos crimes, obviamente, não tinha como não, mas dentro da série foi curioso que realmente os 3 representantes das 3 classes sim, unanimamente confirmaram que ela sim deveria estar culpada desses crimes atribuídos. Mas aí entrou a carta na manga da Melanie, que já havia antecipado lá com os 2 caras lá na frente na locomotiva, que deveria vir uma mensagem absolvendo, atribuída, né, a Sr. Will Ford, que como ela era uma menor, sim, os pais iriam tutelá-la. E, diante disso, está configurado que sim, teremos uma revolta por parte da terceira e da segunda classe. Óbvio, né? Porque se a intenção deles era culpar exatamente a rica, né, ter iguais condições, no caso os pobres, de terem a justiça, enfim, não deu certo, né?
Bom, mas vamos então falar aquilo que eu tinha comentado, que esse episódio é muito interessante a respeito do que é o conceito da série, da tal luta de classes. Aqui ficou bastante evidente sobre vários aspectos que sim, é possível discutir esses assuntos sem cair naquele texto pesado que tem a classe A, a classe B, a classe C. Não precisa de tudo isso, ficar com aquelas coisas de tons revolucionários, de citar os termos de opressor e oprimido o tempo todo. Não, não precisa. Com um texto um pouquinho mais bem escrito, você percebe tudo isso. Você comunica a quem está assistindo a série. E, por exemplo, bem fácil de entender, é justamente na união de tio com Gilgil. Sim, é isso, aquilo é uma discussão sobre luta de classes. Ela, sendo da terceira, se casando, passa para a segunda, aquilo é uma evolução na escala social. Mas é só através do casamento? Não pode ter outra maneira? Sim, basicamente isso. Já é suficiente para se colocar o termo à mesa e se discutir a respeito dele. Como também a própria questão do julgamento em si, no discurso da Audrey, no caso, que ela pede que todos tenham a mesma justiça, não importando a classe social. Mas, é claro, a gente sabe desde o começo aqui do primeiro episódio que sempre o texto vai ser pesado. Ele nunca vai ser ameno. É uma coisa que a gente tem que aceitar se você quer assistir a série. Ou então você tem que desistir. Mas enfim, vamos falar sobre outra coisa interessante aqui, só para fechar esse vídeo, que é exatamente a questão das gavetas, da importância, para que elas servem. Nesse episódio foi definido que existem 400, acho que foi a primeira vez, né? Não me lembro de ter citado em outros episódios. Mas enfim, 400 gavetas. Para quê? A gente não sabe. Inclusive, quando a Josie foi lá dentro do compartimento, de vários compartimentos, né, que possuem essas gavetas, ela lá tentando achar o leito, né, tendo que abrir praticamente todas as gavetas, ela deu de cara com aquelas outras duas crianças que, junto com Miles, foi convocada para serem aprendizes. E é uma coisa também que ficou no ar. Por que aquelas duas crianças, e não também o Miles, estão ali dentro? Confinadas, inconscientes, para quê? Sim, na verdade a gente entende que todo o processo ali que ocorre não é um congelamento, né? É apenas um adormecimento literal dessas pessoas. Para que é? Bom, é um experimento, né? O próprio lá cientista maluco, ele diz que a gente não domina ainda justamente o processo de reavivar as pessoas, de botar para dormir, ok, parece que é um processo tranquilo, funcional, mas fazer todo mundo acordar aí que são outros 500. E acordar bem, né? Porque todo mundo parece que acorda meio tan-tan, tanto que quando o Leito acordou ali parece que já vai dar sinais que não está lá muito bem. Mas enfim, o que vai? Bom, a Nick, né, que ficou dormindo durante 2 anos, ela retornou toda zumbizada, né? Mas por que estão fazendo, digamos, o experimento com as duas crianças? Eles precisam testar em crianças, adultos e velhos? É isso? Qual o objetivo dessas gavetas? Para que tantas gavetas? Afinal de contas, não é apenas um meio de condenar as pessoas criminosas ali dentro do trem. Digamos que apenas se aproveita e de vez em quando se pega o pessoal também do fundão para continuar essas pesquisas. O que a gente pode considerar, portanto, que é esse motivo de nunca, em termos assim da força superior, o Sr. Will Ford barra Melanie, nunca ter dispensado os últimos vagões e se livrado peso excedido justamente dessas pessoas que são clandestinas ali dentro. Justamente por causa disso. Pô, dá para aproveitar 1 ou 2, 3, 4, 10, 20, 30 nas pesquisas das tais gavetas. Necessariamente a gente não precisa usar a terceira e a segunda classe. Sim, porque no fundo, claro, aquele objetivo das gavetas tem, claro, algo relacionado com a primeira classe. Isso é meio que evidente. Se bem que talvez, me parece que eles não sabem, né? Porque justamente quando a LJ confronta Melanie, fica evidente que quando ela torturou lá o cidadão e ele passou essas informações, ninguém sabe disso, da importância dessas tais gavetas. Acho que a primeira classe considera, como a segunda e a terceira também, obviamente, que tudo não passa apenas de um condenamento mesmo, uma prisão perpétua, digamos assim. Mas fica a pergunta no ar. O motivo da importância das gavetas sustenta esse tom de mistério muito bem fincado aqui nesse episódio? Ele vale, por exemplo, a temporada? Ao final do último episódio, teremos a confirmação que, caramba, quando a gente descobrir, termos a revelação, sim, era interessante esse negócio das gavetas? Será que sim? Será que não? Não sei.
A série mesmo coloca alguns mistérios no ar o tempo todo, mas na verdade também é só pano de fundo para aquela sua história principal da tal luta de classes. Enfim, na verdade eu gostei bastante desse episódio. Aí eu tenho que entrar na minha bizarrice, que é literalmente aquela questão das notas que eu atribuo a cada um dos episódios. Lembra de novo, né? Eu fiz errado quando comecei essa maratona aqui desses episódios da primeira temporada. Eu coloquei um ponto a mais em todas as notas e no episódio anterior eu cheguei aos 5, né? Sim, aos 5 asteriscos. E esse aqui eu admito que ele é bem melhor. Mas como é que eu vou atribuir mais do que 5 se é a nota máxima? Pois é, ficou completamente bizarra a minha nota. Fica claro com 5 ou 5,5 asteriscos, mas sim, esse episódio com certeza é um pouquinho melhor ao outro que, claro, esse episódio ele é importante para o desenvolvimento da história. Tudo muda a partir dele, não é de modo algum um episódio de transição. E quem sabe a série realmente esteja ganhando novos ares interessantes, ela começa a se desenvolver de uma maneira mais satisfatória. Mas isso não é verdade, claro que ela vai continuar na mesma batida nos próximos episódios até o fim desta temporada. E não, isso não é um spoiler de quem já viu toda a temporada. Na verdade, é uma coisa fácil de a gente perceber quando o texto de uma série ele é totalmente focado, tem um objetivo muito estreito. Sim, eles sempre vão fazer a mesma coisa. De vez em quando eles vão fazer alguma ousadia, mas vão voltar à batida inicial. E é o que sim é a tendência aqui nessa série. Não tenho dúvida. Expresso do Amanhã é apenas o que ela pretende ser. Ela não é fantástica. É uma série apenas mediana. Embora minhas notas, como eu sempre digo, estão erradas. Parece que eu estou gostando muito, né? Dessas notas que eu atribuo, mas não. É sempre um pontinho a menos. É isso.